Sejam bem-vindos a todos aqueles que estão agora nesse momento, pegando um pouquinho do seu tempo para ouvir essa pequena ministração. Que Deus edifique a sua vida, que Deus fale conosco, que Deus venha ter um tratado realmente da sua palavra em nossas vidas e que em nós possa fluir a verdadeira palavra que traduz a vida eterna, que a vida de fato possa ser transmitida a partir de nós, que vidas possam ser modificadas e transformadas e que cada um de nós possamos entender a importância que temos no reino dos céus. Somos preciosíssimos para Deus e eu reservei esse tempinho realmente para falar um pouco daquilo que Deus quer transmitir em nossas vidas neste tempo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua igreja, seu ministério, seu trabalho, a sua vida como um todo. Fique agora com mais este vídeo dessa pequena ministração. No livro de Provérbios 9 e 10 ele fala: a base de toda sabedoria é obediência ao Senhor. Sim, quem conhece os santos de Deus tem a verdadeira compreensão da vida. Olha que palavra maravilhosa. Uma palavra de sabedoria e respeito ao Senhor. Salomão, nesse momento na qual ele estava escrevendo, e ele escreveu, deixou esse predito na escritura, o que ele queria falar. Quem não anela se sabe. Quem não tem a ambição de fato de ter uma sabedoria. A sabedoria é a base de todo conhecimento e discernimento que o ser humano precisa para ter uma vida digna, próspera, abençoada e cada vez mais florescer, não apenas na sua vida, mas em outras vidas também. A verdadeira sabedoria, ela não despreza Deus, não. A verdadeira sabedoria, ela entende o que Deus quer falar, ela entende o conhecimento de Deus, ela compreende aquilo que Deus quer fazer. A verdadeira sabedoria é aquela sabedoria na qual você para, você pausa e você vai consultar a Deus. Você vai entender quem Ele é. Você não toma uma decisão no automático pelo seu próprio prazer ou pelo seu próprio conhecimento. Não. Quando vai ministrar, consulta a Deus naquilo daquilo que Deus quer que Ele ministre. Quando você vai trocar de um emprego, você consulta a Deus naquilo que você precisa fazer. Quando você vai dar um conselho a alguém, você consulta a Deus naquilo que você precisa falar e para que você possa ter discernimento na fala e para abençoar a vida de outras pessoas. A sabedoria, ela não é algo adquirido numa biblioteca secular. Ela não é adquirido através de conhecimento secular. O conhecimento secular, ele nos dá a sabedoria e técnica apenas para aperfeiçoarmos a nossa fala humana. Mas o que de fato fará todo esse conhecimento fazer um sentido, uma congruência real e transformadora na vida das pessoas, é entender que tudo isso precisa ser usado por um único propósito: abençoar e resgatar vidas. Uma sabedoria humana, uma sabedoria que é aprendida numa sala de aula e que ela não é desenvolvida para abençoar vidas de pessoas e que ela não é apresentada a Deus e principalmente desenvolvida a partir daquilo que Deus quer fazer. Ela é uma sabedoria vã e que logo passará. Porque de fato a sabedoria, ela é algo muito mais profundo. Ela vem da alma, ela vem do espírito. É algo que Deus se conecta com você. É algo que de fato você está disponível a ouvir o sim e o não de Deus, a fazer silêncio também quando Deus ele quer que apenas você escute, a você falar e aclamar quando você precisa clamar, a saber entender o tempo de todas as coisas, é entender aquilo que Deus quer, o propósito de fato que Ele quer na sua vida. Uma das coisas mais importantes é que de fato, às vezes a gente acha que a nossa
sabedoria humana, a nossa matemática, a nossa eloquência, a nossa sabedoria em conhecer as pessoas, em ter técnicas para conhecer pessoas, em entender sobre pessoas, anos, milhares de anos. Muitas das vezes a gente fica cronologicamente contando, olha, eu tenho tanto tempo que cuido de pessoas, é tanto tempo que eu faço isso, mas não existe tempo nenhum. Não existe, não é sobre tempo. É sobre o quanto estamos dispostos de fato a ter uma entrega total àquilo que Deus quer fazer em nós. Deus, Ele quer desenvolver em nós uma sabedoria para sabermos resgatar vidas das suas prisões, cadeias que muitas das vezes pessoas acham que elas não vivem, mas são cadeias invisíveis, são cadeias da dependência emocional, são cadeias da dependência da distração. Muitas pessoas ainda estão dentro da casa do Senhor, mas distraídas, distante de fato daquilo que Deus quer fazer, porque lhe falta uma única coisa: sabedoria. Sabedoria para entender os propósitos de Deus, sabedoria para conhecer o que de fato faz diferença na vida delas, sabedoria para entender qual é o melhor caminho, qual é o melhor discernimento, qual é a melhor voz, qual é o melhor caminho, qual é a melhor visão para você seguir. Uma das maiores sabedorias também é entender que o homem natural, de fato, ele não consegue fazer nada. Nada. Não existe arquiteto, não existe nada nesse mundo que é capaz de fazer a gente entender aquilo de fato que Deus quer fazer em nós, se nós não obedecermos. A sabedoria, ela passa pela vazão de você entender que você precisa ser obediente. Obediente a que, Raíssa? Obediente à voz, obediente na instrução que Deus quer fazer em você e através de você. Deus lhe manda para você ser separado e você quer juntar. Deus lhe manda a você não ir por um caminho e você vai. Deus lhe manda dizer, ouve um pouco a minha voz, para depois dizer que sou eu que estou falando, mas você fala que muitas das vezes é Deus que está falando e quando não é Ele. Está usando o nome de Deus em vão. Isso é falta de sabedoria. E principalmente de muitos ainda, falta de discernimento. Dois pilares que andam junto: sabedoria e discernimento. Sabedoria para você entender que todo o propósito, eles são base da obediência a Deus, base de um propósito definido de tudo aquilo que Deus quer fazer em sua vida. Deus, nesse tempo, Ele está chamando vidas para o seu reino, para fazer obras a eles, enquanto muitos estão utilizando dessa ferramenta aqui, mas de forma natural, para tirar muitos cristãos, ou melhor, deixar muitos cristãos mortos espiritualmente dentro da própria casa de Deus, dentro da própria eclésia, dentro do próprio templo. Quantas pessoas ainda vão todos os cultos? Quantas pessoas ainda vão todas as vezes para a igreja, todos os cultos, estão em todas as campanhas, estão envolvidas em tudo, porém estão mortas, sepulcros caiados, desenvolvidos por pessoas que, com a sua mente corrompida, fala aquilo que Deus não está falando e usa o nome de Deus em vão. Deus irá prestar conta. E outros lhe falta discernimento. Tem a sabedoria, mas falta o discernimento para entender o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de se pronunciar, o momento certo de entender qual é o seu tempo. Deus, quando Ele traz um chamado para as nossas vidas, a gente precisa entender que existe um tempo para tudo. Existe o tempo do preparo, existe o tempo do caminho, existe o tempo da retirada de tudo aquilo que Deus quer tirar de nós, existe o tempo para devolver e existe o tempo também. Deus não devolve no momento da vitória. No momento da vitória é outro momento, mas quando Ele devolve aquilo que Ele precisa devolver para a gente, Ele já vem conosco trazendo paz, mudança de fato,
mudança de hábito, mudança de mente, mudança de comportamento e comprometimento. A sabedoria de Deus, ela é a base para que a gente possa ter uma família mais abençoada, termos amigos mais abençoados, sermos patrões e sermos empregados também mais abençoados, termos ministérios mais abençoados, envolvendo cada vez mais pessoas, porque quando a gente entende que as nossas vidas e o propósito de Deus, ele sempre vai estar envolvido em abençoar e desenvolver outras pessoas, entendemos de fato o que Deus quer fazer. Mas quando achamos que Deus apenas fala em nós e que as pessoas devem escutar e seguir aquilo que nós falamos, nós seguimos um grande erro de muito em breve cansarmos e estarmos fadados ao fracasso por caminhar e trilhar muitas das vezes com a pressa do dia a dia. Deus, ele quer ouvir a nossa voz, e nesse caminhar de sabedoria a gente precisa todos os dias dar uma pausa, orar, ler a palavra. A palavra de Deus é o que de fato transforma, é o que muda. Só o fato de você parar e ler a Bíblia, ela já vai mudando, vai transformando a sua mente, vai libertando corações, vai tirando cativos, vai libertando pessoas com depressão, com síndrome de pânico, com síndrome de ansiedade, do pensamento acelerado, com vários outros problemas psicológicos e espirituais, familiares, estruturas familiares. Deus, ele quer fazer em nós milagres maravilhosos. Deus, ele quer transformar a nossa vida em um canal de bênção. Deus, ele quer transformar a nossa vida num canal de libertação para a vida de muitas pessoas. Mas depende de nós uma escolha de um passo que nós precisamos fazer e dar. Um passo de decidir quem de fato nós seremos. Que nesse tempo possamos decidir para ouvir a voz de Deus, de sermos obedientes e buscarmos sabedoria, de dobrarmos os nossos joelhos sem a pressa, de sairmos da presença de Deus, de lermos a palavra como todos os dias nós precisamos do café, do almoço, da janta, da merenda. A gente precisa comer, se alimentar, a gente possa se alimentar da palavra. Deus, ele quer falar conosco, e muitas das vezes a gente quer ouvir uma voz como se fosse uma outra pessoa falando, mas às vezes Deus fala com você através de uma intuição. Deus, ele fala com você através da palavra, através de uma mensagem, através de um versículo, através de uma frase, através de um olhar, através de um abraço, através de várias coisas, de um louvor, de várias coisas. Deus tem um modo muito especial para se tratar com cada pessoa. Deus, ele não é algo engessado, ele não é uma pessoa engessada que utiliza apenas uma única forma para se comunicar conosco. Deus, ele utiliza todas as formas, e é dessa sabedoria que Deus quer desenvolver em nós, que nessa semana possamos ser alguém de fato voltado para entender o propósito dele em nós. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe a sociedade, que Deus abençoe o estado do Amazonas, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe cada parte da nossa sociedade, que Deus abençoe o pobre, o necessitado, que Deus venha dar sabedoria àqueles que precisam de sabedoria, que Deus abençoe os pastores, os missionários, os evangelistas, daqueles que estão nos ribeirinhos, aqueles que estão nas aldeias, aqueles que estão precisando, aqueles que estão fora do nosso país também pregando, levando a tua palavra, meu Deus, que tu venha abençoar e resgatar vidas, aqueles que se desviaram do teu caminho, que se escandalizaram dentro da tua casa, por um comportamento, Senhor, por uma palavra mal colocada, por muitas das vezes, por uma inveja, por discussões, por muitas das vezes falatórios, que tu venha resgatar e dar sabedoria a cada um de nós, para que possamos entender a tua vontade, e que tu possa estar no meio de nós, hoje e sempre. Não nos deixe sermos orgulhosos, Pai, para que possamos todos os dias ouvir a tua voz. Não permita que nós sejamos, Pai querido santo, como filhos rebeldes, que escuta apenas aquilo que nós queremos ouvir, mas que possamos escutar a tua voz. Não nos deixa ser vaidoso
a ponto de achar que através de nós sai alguma coisa boa, se nós não tivermos a Ti, mas que possamos entender que só somos algo, Pai, se Tu estiver conosco, porque nós somos dependentes Teu, nós somos o Teu Filho, nós somos a Tua casa. Nos dê aquilo que Tu precisa, Pai querido Santo, em nós, e nos usa, para que possamos ser vida para a vida de muitas pessoas ao decorrer dessa semana, em nome de Jesus, que Tu venhas derramar da Tua misericórdia e graça. Que Deus abençoe na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe na sua rua, no seu trabalho. Que Deus abençoe os seus negócios. Que Deus abençoe cada coisa que você for fazer. Peça sabedoria. Sabedoria, ela é algo fantástico. Fique ligadinho, muito em breve, lá na minha rede social, no Instagram, Raisso Rocha. Estarei desenvolvendo vários projetos também, de forma muito mais clara, para abençoar a vida de cada um. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e esse dia.